As pessoas geralmente têm muito medo de serem percebidas como burras. Frequentemente, pessoas burras ou ignorantes são menosprezadas e ridicularizadas. A sociedade enxerga pessoas ignorantes como inúteis, como um fardo ao invés de um recurso. Por isso, a maioria de nós tenta evitar parecer burro na frente dos colegas de trabalho, colegas de estudo, membros de família, amigos. E às vezes a gente até tenta parecer mais inteligente do que o que a gente realmente é, apenas para que as pessoas considerem a gente digno de respeito, para que elas não pensem que a gente é um ignorante. Nós atribuímos muita importância ao que as outras pessoas pensam sobre nós, como elas veem nossas opiniões. O filósofo Arthur Schopenhauer falou sobre isso na sua obra A Sabedoria da Vida, quando ele disse: por uma peculiar fraqueza da natureza humana, as pessoas geralmente pensam demais sobre a opinião que os outros têm delas. Embora a mais leve reflexão mostre que essa opinião, seja qual for, não é essencial para a felicidade. É difícil entender por que todo mundo se sente tão satisfeito quando vê que outras pessoas têm uma boa opinião sobre ela ou dizem algo lisonjeiro à sua vaidade. Na maioria das vezes, não podemos evitar, queremos que as pessoas gostem de nós, como os gatos querem ser acariciados. Não queremos que elas pensem que somos burros, mas porque enfatizamos tanto o que outras pessoas pensam de nós, podemos acabar esquecendo do que realmente nos beneficia. E às vezes funciona a nosso favor quando as pessoas não nos têm assim tão autoestima. Às vezes, ser burro ou ser percebido como burro por outras pessoas é melhor para o nosso bem-estar do que ser visto como inteligente. Mas para aproveitar os benefícios dessa ignorância, nós devemos deixar de lado o nosso desejo de ser querido por todas as pessoas. Devemos estar dispostos a ser vistos como o tolo para progredir. Sem dúvida, há uma diferença entre agir como um burro ou ignorante e realmente ser burro e ignorante. Nesse vídeo nós vamos explorar o poder da ignorância, a bênção de ser burro, a elegância da idiotice e por que ser um tolo compensa. Benefício número 1. As pessoas não esperam muito de você. Mostre-se fraco quando você é forte, escreveu o antigo estrategista militar Sun Tzu em sua obra A Arte da Guerra. Se alguém aparenta ser mais fraco do que é, as pessoas vão subestimar ele, o que pode ser uma vantagem estratégica. Mas será que isso também se aplica ao caso da ignorância e a inteligência? É sábio parecer burro quando na verdade você é inteligente? Considere, por exemplo, o personagem Yoda, um poderoso Jedi no filme de Star Wars, que age como um velho primitivo, mas curioso tolo, vivendo na sua obscuridade no planeta coberto de pântanos, quando ele conhece Luke Skywalker pela primeira vez. Mais tarde, nós descobrimos que sua fachada era uma forma de aprender sobre o caráter e os valores de Luke. Ele é impaciente, ele é gentil, o lado negro é forte nele como é o caso no seu pai Anakin, ou ele se inclina mais para o lado luminoso? Agir como ignorante pode revelar muito sobre o caráter de uma pessoa, o que é uma vantagem estratégica, especialmente porque nós obtemos mais informações sobre alguém quando ela não sabe exatamente quem nós somos. É claro que agir como ignorante é uma forma de manipulação e pode entrar em conflito com a moral de uma pessoa, especialmente se nós usamos isso para causar danos a alguém. Quando se faz de bobo, as pessoas também podem subestimar sua capacidade para o mal e serem mais tolerantes com os erros. Por exemplo, no Japão, uma cidade coletivista com padrões rigorosos, espera-se que seus cidadãos se conformem a muitas regras de etiqueta. Portanto, os japoneses geralmente se preocupam com as opiniões das outras pessoas e ficam ansiosos com medo de serem deixados para trás. Durante a pandemia do Covid, por exemplo, mesmo após o momento em que as máscaras não eram mais obrigatórias, a maioria das pessoas continuou usando elas. E ainda usam no momento que esse vídeo é publicado, principalmente para não se destacar da multidão e serem criticadas por outros japoneses. No entanto, quando você é um estrangeiro no Japão, os japoneses tendem a ser muito mais compreensivos em relação à sua não conformidade com o padrão, porque o estrangeiro provavelmente não tem o conhecimento das convenções locais de um país estranho. Assim, poderíamos dizer, por analogia, que o tolo passa despercebido em muitas situações em que a pessoa inteligente não passa. Um tolo provavelmente não fez de propósito, ele simplesmente não sabia direito. Benefício número 2, uma perspectiva diferente.
Quando estamos muito presos em nossos padrões de pensamento ou quando somos altamente habilidosos e experientes, podemos sofrer de uma perspectiva limitada. Devido a essa perspectiva limitada, tendemos a ser cegos para soluções muito necessárias que nos ajudam a avançar. O artigo na Psychology Today, escrito pelo cientista sênior Gary Klein, conta a história de um funcionário experiente em uma planta petroquímica que não conseguia imaginar os erros que os novatos cometeriam. Erros que causariam a paralisação e até mesmo situações perigosas. Ele apenas olhava para o seu trabalho a partir da sua perspectiva, depois de muitos anos de experiência. Ainda assim, esse funcionário era responsável por treinar os novatos. Como ele poderia treinar eles com sucesso se ele não conseguia enxergar as coisas da perspectiva deles? E foi quando comecei a pensar sobre as vantagens de ser ignorante. Ser capaz de se despojar de experiência e conhecimento e ver o mundo com os olhos de um iniciante ou de alguém cometendo erros estúpidos. A verdade é que é preciso uma habilidade muito especial para reduzir a expertise e a inteligência. Especialistas têm notariamente dificuldade em adotar a perspectiva de um novato. Eles frequentemente assumem que todos sabem o que eles sabem e que todos veem o que eles veem. Nos tornarmos ignorantes pode levar a soluções. Por exemplo, ao adotar a perspectiva de alguém que não possui conhecimento e experiência, podemos inventar maneiras de ajudar essa pessoa. Se quisermos ajudar a geração de idosos que não sabem usar smartphones, por exemplo, devemos ser capazes de olhar para esses dispositivos sob a perspectiva delas, o que significa que devemos abrir mão do nosso conhecimento e experiência até certo ponto. Ser ignorante também pode nos levar a simplificar ideias e situações excessivamente complicadas. Muitas vezes, tornamos as coisas muito mais complexas do que podemos ser. Além disso, as pessoas tendem a preferir o complicado do que o simples. Isso é conhecido como o viés da complexidade. Na realidade, o simples muitas vezes é melhor. E para manter as coisas simples, é necessário eliminar o que não é essencial. Ser ignorante pode ajudar a simplificar as coisas complicadas, por exemplo, ao olhar para a situação sob a perspectiva de uma criança curiosa. Mas como mencionado por Gary Klein, ser estúpido requer uma habilidade especial. Benefício número 3. Ser considerado inútil. Novamente, as pessoas que consideram você um ignorante não esperam muito de você. Uma grande vantagem disso é que os tolos geralmente são ignorados, já que as pessoas não confiam neles com muita responsabilidade e acham que a utilidade deles são limitada. Para muitos, ser ignorado é uma experiência terrível. Quem quer ser percebido como inútil? Quem quer ser visto como um tolo? Mas como Schopenhauer mencionou, a opinião dos outros não é essencial para a nossa felicidade. Além disso, as pessoas nos considerarem tolos pode nos deixar mais felizes, porque elas não nos sobrecarregam com deveres e obrigações que podem acabar nos estressando, porque elas acham que nós não somos capazes de realizá-los. Novamente, se nos preocupamos com a sociedade e como ela nos percebe, a posição de tolo é uma maldição. Ser percebido como burro é algo que vai nos deixar extremamente deprimidos. Mas se não nos importamos se nosso ambiente nos valoriza ou não, ou mais especificamente que contribuição podemos oferecer, que utilidade temos para outros, então ser ignorante é uma bênção. A história taoísta da árvore torta, contada por Zhuangzi, mostra como ser inútil, ou pelo menos ser considerado inútil, pode ser um benefício. Essa história conta que uma árvore torta ficava no meio de muitas árvores retas. Os lenhadores se recusaram a derrubar a árvore torta porque ela era totalmente inútil para criar tábuas de madeira. As árvores retas, no entanto, eram consideradas muito úteis e por isso eram todas derrubadas. A inutilidade da árvore torta levou à sua sobrevivência. Ela eventualmente ficou velha e grande. A árvore reta é a primeira a ser cortada. O poço de água doce é o primeiro a ser esgotado, disse Zhuangzi. Ser considerado estúpido e, portanto, sem utilidade pode nos poupar de muitas responsabilidades. Não seremos derrubados, figurativamente falando, para servir como combustível para máquinas ou para objetivos de outras pessoas, porque nós não somos elegíveis para isso. Sim, as pessoas podem não gostar de nós e pensar menos de nós, mas como Schopenhauer argumentou, suas opiniões não são essenciais para a nossa felicidade.
Benefício 4. A base da civilização. Os seres humanos podem ser tão incrivelmente tolos que, para sobreviver, não temos outra opção senão desenvolver a nossa inteligência. Apenas nos tornando mais inteligentes, podemos evitar que a estupidez humana destrua sua própria espécie. Pelo menos é isso que concluiu o historiador holandês Van Boxel, cujo objetivo de vida era pesquisar a estupidez humana. De acordo com Van Boxel, a estupidez, ou a ignorância, é fundamental para a inteligência humana e o desenvolvimento da nossa civilização. Paradoxalmente, a estupidez humana é uma ameaça diária à civilização, mas também é a base da nossa existência, pois, para não cair vítima de sua própria estupidez, a humanidade foi forçada a desenvolver a sua inteligência. A inteligência não passa de resultados de nossos esforços vãos para entender nossa própria estupidez, afirmou Van Boxel. Os seres humanos fazem coisas absolutamente irracionais, muitas vezes motivadas por ideologias e crenças. Algumas pessoas arriscam a existência de sua espécie por causa de ideais ou orgulho nacional. Portanto, alguns líderes mundiais estão dispostos a usar armas nucleares devastadoras como meio de autodefesa, o que resulta não apenas na destruição dos seus inimigos, mas também daquilo que eles tentam defender, eles mesmos. Apenas desenvolvendo nossa inteligência, encontrando maneiras inteligentes de lidar com a ameaça nuclear dessa era, poderemos superar essa idiotice humana. Como a estupidez humana está em toda parte e é improvável que ela desapareça, talvez nós devêssemos abraçá-la e considerá-la como uma fonte de progresso e uma base para avançarmos como espécie. Tente e você verá os benefícios de fazer isso também. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou da mensagem, considere deixar um like para que ele chegue a mais pessoas. E se você ainda não é, considere se inscrever aqui no canal. Vou ficar feliz de ter você comigo nessa jornada de autoconhecimento. Forte abraço e até o próximo vídeo.